Nesse vídeo nós vamos explicar para vocês tudinho sobre a faixa de Gaza. Exato. Na hora que sai o míssil, no milissegundo que sai o míssil da faixa, o antimíssil sai. Dúvidas que vocês têm sobre esse lugar, sobre a segurança em Israel. Sobre a questão do Estado Islâmico, do ISIS, braços de terrorismo aqui no Oriente Médio, a proteção em Israel, a segurança que é os países vizinhos, onde aconteceram os recentes conflitos na Síria, no Iraque. Então, vem comigo para nós conhecer essa região bíblica, uma região tão polêmica, mas que... Viagem na Bíblia, com Clério Croto. E aí galera, olha só onde nós estamos, tempo real, estão vendo? Na fronteira da faixa de Gaza, olha só, olha Jerusalém, Tel Aviv, estamos aqui exatamente na fronteira norte da faixa de Gaza. Nós vamos gravar agora ali e mostrar para vocês a região. Está no kibbutz Yad Mordechai, é um kibbutz aqui de frente da fronteira com Gaza. A gente vai mostrar para vocês aqui um conteúdo exclusivo sobre essa região. São locais que não são turísticos, a gente passa com as caravanas longe daqui, mas a gente veio aqui hoje especialmente para mostrar para vocês essa região que aguça tanto a nossa curiosidade. Também atualmente está acontecendo a guerra no Irã e no Iraque, nos Estados Unidos, e às vezes as pessoas associam como sendo aqui perto. Nós estamos a quase 2.000 quilômetros do Irã e do Iraque, não estamos perto. E as pessoas estão achando que aqui em Israel está tendo guerra. Não, não está tendo. O local mais complicado é exatamente essa região aqui da faixa de Gaza. E a gente está vindo aqui para mostrar para vocês como que é, como funciona. Vamos estar com o Yaniv, nosso amigo, nosso guia aqui em Israel. Ele tem uma larga experiência, inclusive ele mora aqui bem pertinho. Então vai ser muito legal nós ouvirmos as experiências contadas por Yaniv e mostrar para vocês. Vamos receber o Yaniv. Shalom, Yaniv. Shalom, shalom. Estamos aonde? Estamos em Moshav Netiva Asara. Aqui do lado tem a cerca da faixa de Gaza. Olha aí, gente, maravilhas. Chegamos. Pessoal, nós estamos aqui saindo desse Moshav. Moshav é uma comunidade semelhante ao kibbutz, porém não é um sistema de comunismo, e sim um sistema já voltado para o capitalismo. É uma aldeia, uma vila, uma cidadezinha, uma comunidade aqui, e está de frente exatamente na fronteira com a faixa de Gaza. Eu vou mostrar para vocês agora a muralha que divide a faixa de Gaza com Israel. Exatamente atrás nós temos, está a fronteira, está a linha divisa com a faixa de Gaza. Estamos na região norte, próximo a Ashkelon. Temos Sderot mais aqui, e aqui nós temos a área norte. Vou mostrar também mais uma coisa interessante que nós vimos aqui. Pessoal, aqui nessa muralha que divide Israel da faixa de Gaza, nós temos uma placa muito linda. Temos a pomba, símbolo da paz, e nós temos escrito em árabe, em inglês e hebraico. Nós temos escrito aqui Path to Peace, caminho para a paz, Netiv Le Shalom. E nós vamos chamar o nosso guia, nosso amigo aqui em Israel, o Yaniv, e ele vai estar explicando para nós tudinho aqui sobre as dúvidas maiores que normalmente nós temos. Então, Bem-vindos à faixa de Gaza. welcome to Gaza Strip. Bem-vindo à faixa de Gaza. Quantos quilômetros daqui da faixa? Estamos na faixa que você mora. 7 quilômetros. 7 quilômetros. 7 quilômetros. Tá pertinho. Uhum. Desde quando? Eu moro em kibbutz chamado Bror Haim. Kibbutz é uma vila socialista de fazendeiros desde que eu nasci. Desde que eu nasci em 1985, 50 não, 85. Eu moro aqui há mais de 30 anos e o nosso kibbutz é o único kibbutz brasileiro no mundo. Foi fundado por brasileiros. A gente tem museus sobre o Brasil, temos o Museu do Osvaldo Aranha, temos o Museu do Martelo, que anunciou a declaração do Estado de Israel, ou da separação, A partilha da Palestina. A partilha da Palestina, na época do mandato britânico. E era um brasileiro
que bateu o martelo, chamado Osvaldo Aranha. O martelo está lá no nosso kibbutz e a gente continua a viver, ter uma cultura brasileira. As crianças nas escolinhas almoçam feijoada. Alguns ou muitos continuam a falar português. Nos feriados a gente faz festas como se fosse um pequeno carnaval, com pessoas dançando. É muito legal ter uma cultura brasileira aqui dentro de Israel. Normalmente os turistas, Senif, perguntam para nós sobre a segurança aqui. É seguro visitar Israel? Aqui passa longe da rota turística tradicional, né, que nós passamos. Jerusalém e Tel Aviv, claro, estão na rota, mas hoje, devido ao sistema de segurança, praticamente não temos nos últimos 5 anos nenhum ataque que atingiu. Que caiu. Que caiu. Início que caiu, mortos já há muitos anos que não tem. As sistemas tecnológicos de Israel hoje em dia são muito, muito avançadas. E hoje em dia os mísseis quase que não chegam em Tel Aviv, não chegam em Jerusalém, não tem como. A rota turística não foca nessa região, foca mais em Tel Aviv, no norte, na Galileia. Lá não tem risco nenhum. E eu quero dizer mais uma coisa, aqui também. Aqui é uma zona bem protegida, a gente tem a nossa vida normal, vocês podem ver que a gente está aqui vivendo a nossa vida. Ninguém está parando a gente em chegar na fronteira, na cerca, no muro. A gente está aqui vivendo a nossa vida e não acontece nada. Hoje em dia a gente está bem protegido, graças a Deus, e a vida continua normal. De 90, quando começaram a criar acordos de paz, e os radicais vieram atrás e começaram a explodir bombas em qualquer lugar, em Tel Aviv, em Jerusalém. Mas isso já não acontece mais de 20 anos. 20 anos, hoje em dia o único risco que nós temos aqui em Israel são ataques de lobos solitários, como a gente chama, de pessoas que chegam e fazem atentados de esfaqueadas, sem avisar ninguém, porque a segurança é tão forte que não tem como chegar sem a inteligência saber. O muro já é considerado um bunker, então se a gente vai atrás do muro ou a gente entra dentro dessa trincheira, a gente já tem proteção. Como a inteligência, que trabalha muito forte dentro da Cisjordânia, até dentro da faixa de Gaza, o serviço secreto que a gente não pode contar ou falar, mas ainda continuam a ter hoje trabalhos e serviços dentro que protegem Israel sem a gente sentir ou saber. Uma cidade do lado israelense chamada Sderot. Essa é Sderot. Hoje em dia meu irmão mora lá. Lá tem a colina do Obama. Hoje tem muita lama, a gente não consegue chegar, mas de lá pode ver a vista de toda a faixa de cima. É a cidade mais próxima da faixa de Gaza, e é a cidade que foi mais atacada em todos os anos que os Hamas estão atacando Israel, que foi mais atingida. E hoje vocês podem ver os radares lá em todo ao redor da cidade, mas ela está evoluindo. Tem uma questão de as pessoas querem vir morar aqui, não tem medo, as pessoas continuam a comprar casa aqui e enchem a terra. Ninguém tem medo aqui, a gente continua a viver a nossa vida normal, tranquilo, e as pessoas continuam a construir. Olhem o tamanho dos prédios, e é uma das cidades mais evoluídas hoje em dia em Israel. Lá dentro da faixa de Gaza se chama Beit Lahia. Beit Lahia foi no passado um campo de refugiados, hoje em dia virou uma pequena cidade, uma grande vila, e é a vila mais próxima a Israel. E muitos ataques vêm dessa cidade e de uma outra cidade que está atrás do muro, que se chama Beit Lahia. Que distância nós estamos de Jerusalém e de Tel Aviv daqui? As distâncias de Tel Aviv são 40 quilômetros. Hoje em dia o Hamas já tem mísseis que conseguem chegar em Tel Aviv e mais longe ainda.
e também para Jerusalém, que são 60 quilômetros 60 daqui. quilômetros. Nas últimas confrontos que teve, ataques do Hamas, teve algum míssil que caiu em Tel Aviv, que caiu em Jerusalém? Tem alguma história? Tem. Jerusalém caiu em 2014. 2014. Eu lembro quando eu estava em Jerusalém, começou a ter sirene. Sirene. Ninguém estava preparado, porque Jerusalém nunca teve sirene. E de repente as pessoas começaram a entrar em pânico, se deitar no chão, largar os carros. E as pessoas daqui começaram a rir dos que estavam lá em Jerusalém. Porque aqui já estão acostumados. Era uma coisa bem nova. E Tel Aviv, sim, Tel Aviv já caiu, mísseis o Hamas já mostrou que eles conseguem chegar até Tel Aviv. Em 2014 já atingiram muitos mísseis em Tel Aviv. Um mês atrás atingiram mais de 700 mísseis em uma noite. Eu estava com a caravana entrando em Eilat. Quando nós entramos, eu fiquei sabendo a notícia. Até tu estava conosco, né? E foi acho que foi início de novembro ali, aconteceu. E Aníbal, nós vamos encerrar aqui na faixa de Gaza, na fronteira. Está acontecendo agora a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, lá no Iraque, na região do Iraque e Irã. Às vezes as pessoas do Brasil relacionam a primeira que Israel está envolvido, que aqui também está tendo guerra. Nós estamos aqui, mas fala para nós um pouco da distância geográfica, da geografia da região. Ok, distância e geografia da região. Vamos começar daqui até o Irã, hoje em dia, é o maior inimigo de Israel. São mais de 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros, nenhum míssil no mundo consegue chegar nessa distância. Hoje em dia a gente não está em risco nenhum. Hoje em dia a situação política do Oriente Médio está aqui na Síria e no Iraque. Ficou um vácuo depois da guerra civil que aconteceu lá. E tropas e braços de forças armadas iranianas estão começando a se instalar dentro do Iraque, dentro da Síria. Israel hoje está lutando tanto na terra como no céu e como na ONU contra essas tropas que sabem que são tropas de terror, sabem que são tropas que vão fazer mal, mas hoje em dia não tem como, eles não têm como chegar aqui, não tem como efetuar o nosso dia a dia, não tem como chegar nenhum míssil para cá. Então a gente está bem protegido e fora desse conflito. Sim, é muito bom para o espectador que está nos assistindo saber disso, porque a primeira relação que se faz é que Israel está na zona do conflito, mas na verdade estamos muito longe, como o Yaniv colocou, 4.000 quilômetros. Eu poderia dizer que é a distância do sul ao norte do Brasil, né? Belém do Pará até Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu acho que dá mais ou menos essa distância, para ter uma ideia. É muito, muito longe mesmo. Hoje em dia tem um movimento palestino no mundo, um movimento muçulmano no mundo, vamos dizer assim, da raça árabe, de chamar a terra de Israel de Palestina. E muitos terrenos em Israel foram ocupados na Guerra dos 6 Dias e na Guerra da Independência. E são terrenos que não foram marcados nos acordos anteriores, nos acordos que foram assinados na ONU. O último acordo que foi assinado em 1947. Desde lá aconteceram guerras, Israel ocupou terrenos, Jordânia ocupou terrenos, Egito ocupou terreno, e cada um povo, cada um país ocupou terreno ao redor dos anos, ou durante os anos. E a Palestina ficou uma zona geográfica que foi ocupada por Israel em 1967. Os habitantes da Palestina continuam a ser os próprios palestinos, que sempre moraram lá, mas primeiro eles eram habitantes ou cidadãos jordanianos, quando a Jordânia ocupou esse terreno, e depois viraram ser cidadãos sem nacionalidade, porque eles preferem não ser chamado israelenses, porque esse terreno foi ocupado por Israel. Então eles não têm cidadania, porque Palestina
não é reconhecido na ONU como país. Nunca foi declarado um país chamado Palestina. Quando a gente vê os comentários, a mídia falando Estado da Palestina, isso não é fato verdadeiro, porque Estado da Palestina não é reconhecido na ONU. Mas os palestinos, quando eles querem se chamar ou ter uma nacionalidade ou querem ter uma identidade como raça, como grupo, como povo, eles se chamam de palestinos, porque eles moram dentro do território chamado Palestina. O que era Palestina no passado, hoje é chamado Cisjordânia. Então, o povo palestino são aquele povo que mora na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Mas Estado Palestina não existe na ONU. Isso é muito importante que o Yaniv colocou. Até no nosso canal é voltado para o foco bíblico, né? Viagem na Bíblia. Hoje estamos trazendo um assunto mais atual, né? Dentro dessa questão moderna de Israel, mas é importante porque está ligado com a Bíblia. Nós estamos numa região bíblica. E muitas vezes nos mapas das Bíblias em português está lá assim, mapa da Palestina. Isso talvez seja uma coisa que tem que ser corrigido nas editoras bíblicas do Brasil, porque realmente não é Palestina, é a terra de Israel. Esse é o termo correto. E então, a propósito, já vou colocar aqui para... Quando se fala terra de Israel, é a terra deles, aonde eles estavam no passado, voltaram. Estão aqui, o povo existe, né? Talvez ainda tenha essas questões que precisam ser resolvidas, né? De acertos, de paz, mas não existe um estado chamado Palestina, não existe um país chamado Palestina. Isso é muito importante. Então sempre nós, estudantes da Bíblia, vamos falar terra de Israel. Sobre a questão do Estado Islâmico, do ISIS, de braços de terrorismo aqui no Oriente Médio, não tem nada a ver com Israel. Nunca chegaram aqui nenhum desses grupos, dessas tropas do Estado Islâmico. Como eu disse antes, a proteção em Israel, a segurança aqui é muito forte, a inteligência é muito controlada. Controla muito a segurança em todo Israel, e o Estado Islâmico nunca conseguiu mandar braços para Israel, nunca conseguiu entrar em Israel, nunca foi cortado nenhuma cabeça aqui dentro do território da terra de Israel. Mas ao redor de Israel, os países vizinhos, onde aconteceram os recentes conflitos na Síria, no Iraque, sim, lá eles conseguiram chegar. E de lá a gente viu essas filmagens de pessoas que foram decapitadas. Não, aqui é uma zona sem minas, mas em todo ao redor de Israel tem minas. Nas cercas, nas fronteiras sim, aqui não tem. Aqui é controle só de soldados. Tem balões que também tem câmeras bem modernas, que conseguem filmar e patrulhar pela câmera. Não precisa mais patrulha a pé, é tudo monitorado. E, se precisar, os soldados chegam. Mas hoje em dia usam mais câmeras do que pessoas físicas. Sim. Um pouco antes dessa colina tem um bus de antiaéreo. E tem outro aqui atrás do Moshav também. Tem mais um perto de Ashkelon. Tem muitos aqui. No milissegundo que sai o míssil, os sensores sabem detectar a distância, o caminho, aonde vai cair exatamente o míssil. E eles, no milissegundo, o míssil sai. Na hora que que sai o míssil da faixa, o antimíssil sai daqui no mesmo milissegundo. Vocês aqui que convivem aqui, é costumeiro acontecer isso? Tipo, sim, acordar de noite com um míssil que explodiu? Se você me perguntar, sim. Se você pergunta a minha esposa, que tem que correr com a minha filha toda noite pro bunker para se esconder quando tem a sirene, nunca.
Nunca. As pessoas não conseguem se acostumar para barulho, para guerra, para conflito. São barulhos que a gente não consegue nunca se acostumar. Nunca. As crianças aqui nessa região crescem com pós-trauma muito, muito forte. Tem muitos centros de ajuda, tem muitos centros de apoio social aqui na região. Tem muito apoio, sabem como lidar com essas situações da melhor forma, mas nunca você pode ser acostumado para um barulho desse. As crianças, por exemplo, que crescem com essa às vezes com essa rotina, vamos dizer assim, o que eles costumam, agora entrando mais numa área psicológica, que não é a minha área, mas o que eles, depois de adultos, assim, eles apresentam alguma deficiência, pessoal? Tem. Primeiro, problemas de dormir. Tem muitas crianças que não conseguem dormir, que têm medo. Quando eles têm um barulho, ouvem um barulho de explosão qualquer um, pode ser uma sacola que explodiu, qualquer coisa, eles ficam assustados. Problemas de comida, tem muitas crianças gordas aqui nessa região. E crianças que já temos esses ataques mais de quase 15 anos, já tem crianças que são adultos hoje em dia, que você não é muito simpático ver um adulto se escondendo embaixo de uma mesa quando ele ouve um barulho pequeno. Sim. E isso acontece. A condição financeira do pessoal que vive aqui é uma condição boa, né? Sim. O que é que movimenta aqui essa região aqui? Primeiro, o apoio do governo. A primeira coisa que o governo faz, quando ele tenta apoiar esse povo que mora aqui do lado da faixa, ele ajuda com imposto, com taxas, aluguel, valor de terra, valor de casa. O apoio mínimo que ele pode fazer é isso. Coisas que o governo pode fazer é ajudar o povo nesse aspecto. Então o governo dá um subsídio, assim, Dá para um subsídio. o pessoal morar aqui. E isso chama as pessoas a morar aqui. Todo esse risco que tem aqui, pessoas continuam a vir morar aqui, e muitos. Sim. Na verdade, o pessoal confia, né, em toda a tecnologia que está envolvida hoje, né? Confia no governo, confia no país, são nacionalistas. Sim. E querem continuar mostrar a nossa força que temos aqui. Com certeza. Não para mostrar que nós somos conquistadores, é para mostrar que nós não temos medo. E a gente vai fazer tudo para efetuar desses mísseis, desses ataques, dessas batalhas, dessas guerras, e mostrar a nossa força em defesa e não em ataque. Sim. Ok. E além de tudo, ainda o pessoal confia muito em Deus aqui. Muito Muito em Deus. Sim, muitos. Que é o guardião fiel, né, de Israel. Com certeza. É verdade. Queremos agradecer então o Yaniv por ter nos trazido aqui na faixa de Gaza. Eu que agradeço. Para nós mostrar para vocês. O Yaniv é um irmão que nós temos aqui. Normalmente ele sempre está trabalhando conosco nos nossos grupos que vêm a Israel, mora aqui na região, e então para nós é uma experiência incrível, Yaniv, estar aqui e mostrar isso de uma forma exclusiva para os nossos espectadores do canal Viagem na Bíblia, para conhecer um pouco mais da Terra Santa, um pouco mais da Bíblia. Mas para encerrar agora, Yaniv, a gente está no dia 10 de janeiro, sexta-feira, o sol está se pondo, daqui a pouquinho entra aqui a maior festa da semana, que é o Shabat. Então eu gostaria que tu fechasse conosco aqui com o Shabat aqui, que fala da paz, fala do descanso, né? Nós esperamos, teologicamente falando, nós aguardamos a era messiânica sobre a Terra, quando vai haver um Shabat messiânico, né? Ou seja, que a Terra vai descansar de tudo isso que a gente está falando. Mas nada melhor, Iane, que ouvir de ti, né? Essa mensagem como um israelense, judeu, nacionalista, guia que vive aqui e conhece tudo isso, desejar para todos nós um Shabbat Shalom.
Primeiro, olha, a gente está aqui na faixa de Gaza, um dia bem bonito. Estamos na sexta-feira. Daqui a 1 hora já vai escurecer, já vamos ver o pôr do sol. E aqui vai mudar muito a clima. Em todo Israel vai mudar o clima, as pessoas vão ficar mais em casa, vão descansar. Deus criou a terra e o céu para nós ter tudo isso. Mas de vez em quando a gente tem que lembrar que a gente tem que descansar. Então, por isso a gente tem o dia de Shabat. Daqui um pouco as pessoas vão para casa, vão sentar com as famílias, vão fazer uma oração quando vai começar o Shabat. E é o dia mais especial que nós temos aqui. E todas as famílias se reuniam, sentam junto, pensam, descansam, e esquecem essa semana que a gente passou e começam a montar as forças para a nova semana que vai nascer. Então, para nós, a sexta-feira, o Shabat, é um dia muito especial. Eu quero desejar para todos um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom é Shabbat da paz. E que seja uma Shabbat muito feliz, com muito descanso. E uma mensagem daqui da terra de Israel e da faixa de Gaza: paz para todos nós, é a coisa mais importante. Mais uma vez, Yanif, Todá Rabá, muito obrigado. Bevakashá. Também Shabbat Shalom para você, Shabbat Shalom para todos nós. É o segundo Shabbat que nós estamos nessa viagem participando aqui em Israel. E já amanhã estamos saindo, ou melhor, depois de amanhã, já no início da semana já estamos saindo de Israel, mas é uma bênção sempre que eu venho a Israel poder participar do Shabbat. Lembrando a vocês que o Shabbat é bíblico, Jesus não aboliu o sétimo dia, o Shabbat. Isso é uma tradição que historicamente foi mudado, mas é o dia sagrado, é o dia do Senhor, o dia santo. E sempre que eu estou aqui, e agora com os nossos amigos, nossa equipe aqui do Viagem na Bíblia, é maravilhoso nós participar de Shabbat. E talvez a gente grave outro vídeo falando mais sobre o Shabbat, mostrando para vocês. A gente não pode filmar no Shabbat, porque no Shabbat se desliga os celulares, tudo. É um dia realmente da família, um dia para Deus, um dia de descanso, para renovar as forças. E para depois entrar na nova semana e começar a semana com um Shavua Tov, né? Uma semana boa, semana abençoada. Então, desde aqui da faixa de Gaza, nós encerramos a nossa viagem, nossa jornada bíblica de hoje na Terra Santa, e convido você para embarcar no próximo capítulo conosco, Viagem na Bíblia.